Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento científico produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer os resultados de uma pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em biodiversidade aqui da FURB, que investigou o potencial de uma planta nativa da Mata Atlântica como fitocosmético para a pele. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a pesquisadora Larissa Mascarenhas Krepski. Ela é mestre em biodiversidade e autora dessa pesquisa. Bem-vinda, Larissa. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, o prazer é meu. Bom, e a gente recebe também a professora Michele De Biasi Alberton, que é doutora em Química, foi orientadora da Larissa nessa pesquisa e também nossa pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, Camila. Sempre uma honra estar aqui compartilhando os conhecimentos gerados na universidade. Bom, Larissa, eu gostaria que você começasse nos explicando como é que nasceu esse teu projeto de pesquisa no âmbito do PPG Bio e da tua carreira acadêmica. O projeto, na verdade, se iniciou desde o meu desejo de iniciar o mestrado, né? Então, em 2021 eu me formei, a prof. Michele foi minha orientadora do TCC e durante esse um semestre que eu fiquei fora da universidade, depois de formada, eu entrei em contato com a professora Michele, falando desse desejo que eu tinha, né, de iniciar o mestrado. E daí, numa conversa que nós tivemos, ela me explicou, né, a linha de pesquisa que ela trabalhava, que era voltado para uma planta nativa, que a gente poderia desenvolver algo relacionado a essa planta. E daí ela me explicou que trabalhava com fitocosmético. Então, ali que iniciou o desejo, né, de embarcar nessa caminhada. Então, foi a partir dessa nossa conversa que a gente iniciou o nosso projeto. Larissa, qual foi então o objetivo central da tua pesquisa? A gente desenvolveu a pesquisa com essa relação de desenvolver algum fitocosmético para a pele, mas por ser um programa de biodiversidade, tinha que haver algo relacionado à biodiversidade nossa, né? Então, a gente resolveu trabalhar com uma planta que nunca havia sido estudada antes, né? Que é a Mircea obscura. E daí a gente realizou testes em cima dessa planta, né? Essa planta que você cita, Larissa, ela é abundante aqui no estado? Sim, inclusive a nossa planta a gente coletou ali no Parque São Francisco, aqui em Blumenau, né? E que eu saiba, ela é abundante, né? Sim, é bem abundante. Uhum. Professora Michele, o que motivou vocês a estudarem essa planta especificamente? Nós já temos estudado essa família. Existe uma família chamada Myrtaceae, que é a família das goiabeiras, pitangueiras, né? E o gênero Mircea, esse que a Larissa estuda, ela tem uma riqueza também de plantas frutíferas que são muito usadas pela comunidade tradicional. Então, o camu-camu, guabiroba, e o próprio guamirim, que é a planta que a gente estuda aqui. E o que acontece é que nós temos muita informação a respeito da biodiversidade estrangeira, plantas exóticas, e das plantas que são nativas aqui do estado de Santa Catarina, nós temos pouca exploração. Então, a nossa motivação é abordar mais a biodiversidade brasileira, catarinense, para a gente passar a explorar mais as plantas que existem por aqui, mas que são, né, desconhecidas como produtos. Então, na sua avaliação, professora, existe uma lacuna de conhecimento nesse campo específico que vocês procuram explorar, seria isso? Exatamente, exatamente. O que acontece, né, como eu te comentei, as plantas exóticas são muito exploradas, né? Mas as plantas da biodiversidade brasileira, elas precisam de mais estudos. Nós temos a maior biodiversidade do mundo, né? E, ao mesmo tempo, uma lacuna enorme de conhecimentos a respeito das propriedades dessas plantas, né? Então, esse é o nosso objetivo. Esse estudo, professora Michele, conduzido então pela Larissa, sob a sua orientação, ele tem algum aspecto que pode ser considerado inédito? Exatamente, sim. Essa planta nunca foi estudada, conforme a Larissa comentou, né? E então o nosso objetivo é explorar as características dessas plantas, né? Que nunca foram estudadas e torná-las conhecidas e também sinalizar uma nova possibilidade, né? De bioprospecção de produtos, né? Da biodiversidade brasileira. Larissa, vocês avaliaram então o potencial dessa planta como um fitocosmético para a pele. Nos explica, por favor, o que é um fitocosmético, o que define um fitocosmético? É quando a gente utiliza algo natural, né? Por exemplo, manteigas vegetais, folhas, várias partes da planta,
onde a gente transforma isso num produto. No caso, né, o fitocosmético seria algo voltado ao cosmético, mas existem os fitoterápicos, então é quando a gente utiliza algo que é natural para desenvolver esse produto. Quais foram, então, Larissa, os principais resultados que você obteve a partir do teu processo de pesquisa? Como a Profi falou, a gente fez toda a parte, né, como não se havia conhecimento ainda sobre essa planta, toda a parte de caracterização química, né? Então, a parte de fitoquímica, a gente iniciou com a parte de caracterização química para conhecer quais são os compostos que existem, né, nessa planta, para que então se desse o início à pesquisa em si. Então, a partir do momento que a gente identificou quais eram os compostos, nós iniciamos, né, fazendo a parte de ensaios toxicológicos, porque nada adianta a gente ter uma planta com bons resultados se faz mal, né, para a pele, que é o nosso objetivo. Então, a gente fez a parte de ensaios biológicos que mais se destacou foi a parte de cicatrização, inclusive dentro do gênero Myrcia, pelo que eu revisei, né, na literatura, não se havia ainda nenhum estudo com a parte de cicatrização do gênero, e ele se demonstrou ótimo agente cicatrizante, antibacteriano, por exemplo, né, a gente utilizou algumas cepas clínicas, ou seja, que já tem essa parte de resistência a antibióticos, e ela também demonstrou um resultado significativo. Então, é uma parte muito importante, né, pelo cenário que nós temos de cada vez mais ter essa resistência, parte antioxidante também, antiglicante, fotoprotetora, que são todos componentes importantes para se desenvolver um fitocosmético, né? Professora Michele, qual é a relevância desses resultados obtidos pela Larissa nesse processo de pesquisa? Nós temos atualmente uma busca bastante grande da indústria cosmética por alternativas mais naturais, como cosméticos, né, como bioativos. Então, com esses resultados da Larissa, nós vemos em um extrato a possibilidade de muitas funções ao mesmo tempo. Então, você tem, ao mesmo tempo, né, que um extrato é fotoprotetor, poderia ser utilizado, né, como coadjuvante em um filtro solar, ele produz renovação celular, ele produz cicatrização, pode ser útil para tratamento de feridas ou cicatrizes, né, no caso de acne, e além disso ele evita o envelhecimento. Essas atividades que a Larissa coloca, antioxidantes, elas são muito responsáveis pelo processo de envelhecimento e inflamação da pele. Então, quando você pega, né, encontra um extrato que tem todas essas características juntas em um mesmo produto, você pode substituir várias substâncias ativas que estariam dentro de um produto, né? Então, com um extrato só, você consegue muitas características, né? Hoje em dia, nós temos, para evitar envelhecimento, uma substância, para evitar o aparecimento de mancha, outra substância, outro anti-inflamatório, outro antibacteriano. Então, você vê que o extrato é uma mistura complexa de substâncias que possui em si várias características que podem ser exploradas. Então, esse extrato é bastante completo do ponto de vista de propriedades funcionais, que nós chamamos de cosmecêuticas. Larissa, você comenta que fez inicialmente a caracterização, né, do extrato produzido a partir das folhas da planta, né? Quais são os principais compostos que estão presentes nesse extrato? O que a gente já sabe sobre eles? A gente começou, então, fazendo uma análise por um equipamento que a gente chama de HPLC, onde a gente identificou 10 compostos, né? Sendo o nosso composto majoritário ácido gálico, que já é muito conhecido, inclusive. Só que esse equipamento também ele tem um limite de quantificação, né? Então, 3 deles a gente conseguiu quantificar e os outros a gente apenas detectou que tem nessa planta, né? Então, resveratrol e outras que já são, então, inclusive utilizadas no meio da cosmético, né? Quando a gente fala de bioprospecção, né, de produtos naturais a partir de plantas, os pesquisadores que passam por aqui comentam muito sobre os compostos fenólicos. O ácido gálico é um composto fenólico, né, professora? Explica pra gente o que são esses compostos, por que a busca por eles a partir da natureza é tão importante. Os compostos fenólicos, eles são uma classe de substâncias que existe muito amplamente dentro do reino vegetal.
e eles têm sido muito explorados, né, tanto pela indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, porque eles têm uma capacidade antioxidante muito interessante. Né? Só para a gente lembrar, o que é o processo de oxidação? Nós temos vários radicais livres que atacam as células, atacam as membranas celulares e promovem morte celular, envelhecimento e até mesmo, né, estão relacionados a doenças como Alzheimer, como o aparecimento do câncer. Então, o que acontece? Uma dieta rica em compostos fenólicos e também a aplicação desses compostos na pele retarda muito esse processo de oxidação. Por isso, os pesquisadores têm, ao longo do tempo, trabalhado muito nessa busca, né? Nós temos indústrias cosméticas grandes aqui no Brasil, como a Natura, como a L'Occitane, que têm explorado extratos também que são ricos nesses compostos, porque justamente eles têm uma série de propriedades que já foram estudadas, né? E estão relacionadas, né, a esse processo de anti-envelhecimento, anti-inflamatórios, né, anti-câncer e outras atividades. Então, sempre é algo muito feliz nós encontrarmos esses compostos dentro de um extrato. Bom, o imaginário popular sobre a ciência ele está muito associado à ideia da descoberta, né, do descobrir algo, né, mas a gente sabe que a ciência é um processo muito trabalhoso, né. Gostaria que você nos explicasse, Larissa, um pouco de como é que foi esse processo, etapa após etapa, até chegar a esses resultados tão promissores que você nos relata. Depois que a gente identificou qual espécie nós iríamos trabalhar, nós, juntamente com o professor Dr. André Gasper, fomos até ao Parque São Francisco fazer a identificação e a coleta dessa planta. Após o processo de coleta, nós então levamos para o laboratório aqui de botânica, onde a gente deixou numa estufa, numa temperatura adequada, para que a gente impeça que essa folha, né, oxide, para a gente manter os compostos intactos lá dentro, né. Então, após o momento que a gente colocou na estufa, depois a gente fez então a separação das folhas íntegras, né? Tem uma certa seleção dessas folhas. Então, a partir do momento que a gente selecionou elas, nós trituramos no moinho de facas e depois disso a gente deixou num processo que a gente chama de maceração, que é onde a gente deposita essas folhas trituradas numa solução hidroalcoólica 70%, onde ela mantém durante 7 dias. Após esse momento, a gente coloca num equipamento que evapora tanto a água quanto o álcool, né, para deixar esse extrato, então, concentrado. Após, então, esse processo que a gente coloca no rotoevaporador, que a gente chama, a gente tem o extrato bruto. Após esse momento que a gente obteve esse extrato bruto, a gente retira uma parte desse extrato e fraciona ele com outros tipos de solventes de polaridades diferentes para a gente conseguir pegar, né, todos esses compostos diferentes, porque cada solvente vai ter uma afinidade com um composto diferente e assim a gente consegue fazer vários estudos em cima, inclusive das frações que a gente obteve. Então, a partir desse momento que a gente tem o extrato bruto e as frações, a gente começa a realizar, então, os ensaios biológicos, toxicológicos. E os ensaios, eles foram realizados in vitro, a partir de células animais? Então, como tem fim cosmético, né, a lei não permite fazer em animais e nós temos muitos ensaios in vitro que substituem esses ensaios em animais, né, que são muito eficientes, inclusive. Então, a gente testou em células como fibroblastos, que são células da pele. Então, a gente consegue ter uma visão em cima de células que são cultivadas e não exatamente em animais. Professora Michele, os resultados obtidos a partir do trabalho da Larissa, eles permitem vislumbrar o desenvolvimento de um fitocosmético a partir da mírcia? Com certeza. Qual a próxima etapa do trabalho agora, né? Nós fizemos toda a parte de monitoramento da parte ativa e ela ainda não tem forma. Então, a próxima etapa, né, de um fitocosmético depois da descoberta do ativo seria incorporá-lo em uma formulação. Então, a gente precisaria dar uma forma para ele, né? Seria um creme, seria uma loção, né? Seria uma solução. Essa parte é a parte da tecnologia farmacêutica que a gente precisa desenvolver em seguida, para a gente proporcionar uma melhor forma de entregar isso para a pele, né? Porque nossos testes todos foram feitos em células e nós suspendíamos, né, ou dissolvíamos apenas num tampão, né? Só que assim, para o consumidor levar isso para casa, não dá para a gente comercializar desse jeito. A gente precisa pensar num conservante, precisa pensar numa forma,
de aplicação. Então, essa etapa é a etapa que começa agora, né, na continuação do trabalho da Larissa. Procurar a melhor forma de entregar esse ativo para a pele. Quanto tempo duraria esse processo, né? Essas próximas etapas até chegar a uma formulação de um fitocosmético? Olha, é difícil de a gente dizer com certeza, né? Mas pelo menos uns 3 anos até a gente conseguir, né, adequar melhor uma formulação, porque a gente também precisa pensar em estabilidade. Quando esse produto vai para casa, essas propriedades eles precisam se manter durante todo o tempo de validade desse material, né? Então é todo um estudo agora, né, de estabilidade e de formulação. A Larissa mencionou inicialmente que de nada adianta um produto ter uma ação, né, benéfica para a saúde, benéfica para a pele e ser tóxico, né? Muitas pessoas têm a falsa impressão de que todas as coisas que vêm da natureza são necessariamente boas, né? Mas acho que é importante a gente destacar, professora Michele, a questão de que o desenvolvimento de produtos que provém da natureza, né, sejam medicamentos, sejam cosméticos, ele é tão rigoroso quanto qualquer outro, né, professora? Exatamente, existe toda uma legislação que nós precisamos atender. A Larissa comentou, né, de uma forma bastante importante, nós não podemos mais fazer ensaios em animais, né, o que a gente chama de cosméticos cruelty free, né, então, o que acontece? Existe uma série de testes, né, que precisam ser feitos in vitro, né, e outros, para a gente atender a legislação. Alguns deles já foram feitos, né, no trabalho da Larissa, que foi a parte, né, do tratamento dos ovos galados e da parte de toxicidade celular, mas ainda há alguns ensaios que nós precisamos fazer, mesmo para atender a legislação, né? Então, se nós queremos registrar um produto como esse, né, a gente precisa atender a legislação sanitária brasileira. E exatamente, esse recado é bastante importante, Camila. Compostos da natureza são compostos químicos como qualquer outro. A diferença nós não precisamos sintetizá-los em laboratório, a natureza faz isso por nós. Mas nós devemos ter essa preocupação, né, tanto quanto nós temos com compostos sintéticos, né, porque uma toxicidade ela pode existir. A tua pesquisa, Larissa, ela já realizou alguma análise de citotoxicidade ou isso precisará ser feito futuramente? A gente fez inicialmente um ensaio de viabilidade celular, né, que nós chamamos de MTT, para ver se ele não agride as células, né, e mantém elas viáveis. Fizemos outros testes, como a prof falou, com a questão de ovos galados, né, que ainda são considerados in vitro. E um ponto importante que a gente observou é que as nossas frações, por mais que elas tenham sido utilizadas alguns solventes, porque daí cai também, né? Poxa, o solvente pode também agredir, né? A nossa melhor fração, que eu me recordo agora, é a fração aquosa. Então, a fração aquosa seria uma boa alternativa, porque água, né? Então, a gente já realizou alguns testes, nós vimos que realmente, dentro dos testes que a gente fez de toxicidade, não tem irritabilidade, tanto ali na membrana do ovo, né, quanto nas células propriamente ditas. Estamos realizando mais alguns testes complementares de toxicidade, que futuramente eu saberei, mas até então, nossos testes demonstraram que não há uma irritabilidade tanto celular quanto na membrana do ovo. Larissa, você continua pesquisando, então, esse assunto, a tua dissertação, enfim, tua pesquisa de mestrado, ela segue frutificando, digamos assim? Então, quando eu defendi o mestrado, um professor, né, o professor José, ele deu algumas dicas, como ele trabalha com essa parte de toxicológica, né, de alguns ensaios que a gente podia fazer para complementar, né, a parte de toxicidade, e ele acabou sendo meu professor do doutorado, ele está me orientando agora. Então, ele abriu essa oportunidade de, pelo menos, fazer esses testes a mais para garantir que realmente nossa planta não é tóxica, né? Que a gente pode realmente continuar com esses estudos. Então, eu segui fazendo, não iniciei ainda, porque eu iniciei o doutorado agora, mas a gente está dando continuidade, sim, nesses ensaios de toxicidade. Os teus estudos, Larissa, utilizaram a estrutura aqui da FURB? Sim, a maior parte dos nossos ensaios foram feitos aqui, apenas esse de toxicidade, que a gente fez uma parceria com o professor Dr. José lá na Univale, então, mas a maior parte foi feita aqui,
a de caracterização química a gente enviou para um professor lá na UFSC, que agora não me recordo o nome, prof. Mas a gente fez algumas parcerias, tanto com a UFSC quanto a Univale. Mas a maior parte dos ensaios foram feitos aqui, sim, na FURB. A estrutura da FURB é muito boa para a gente utilizar, então foram feitos a maior parte aqui mesmo. Importante a gente destacar, né, professora Michele, que a universidade ela oferece uma estrutura muito interessante para os pesquisadores que eventualmente pensem, né, em fazer um mestrado nessa área, né, que trabalhem com produtos naturais. Enfim, podem ser atraídos aqui para a universidade, né, por conta dessa estrutura, né, professora? Uhum. A linha de bioprospecção é uma das mais fortes e mais produtivas aqui da universidade. Então, até pelo programa que já passaram alguns outros pesquisadores, né, que exploram a parte de biodiversidade brasileira e externa também, né, estrangeira. Então, é um tema muito trabalhado na universidade. Então, para aqueles que têm, né, interesse em vir trabalhar com essa área, nós temos diversas linhas que podem ser atendidas. E a parceria, né, a Larissa comenta sobre as parcerias, isso também é bastante importante, né, porque a ciência não se constrói sozinha. Então, os pesquisadores estão frequentemente trabalhando conjuntamente. Ela comentou sobre a parceria com a Univale, com a UFSC, e também ela gostaria de comentar que a gente teve a visita aqui em fevereiro de uma professora da Croácia, a professora Mariana Zovko, que também está parceira nesse trabalho, né, que está testando alguns ensaios complementares ao que a Larissa fez. Então, vai ser um projeto, inclusive, com parceria internacional. Professora, a professora menciona a linha de pesquisa, né, do PPG Bio. O que tem sido feito nos últimos anos no PPG Bio nesse sentido, né? De bioprospecção de produtos naturais, enfim, a gente sabe que tem pesquisadores que trabalham focados mais talvez em medicamentos, outros em cosméticos. O que o PPG Bio tem oferecido para a sociedade em relação a esse aspecto? Nós temos, lá no PPG Bio, uma linha de bioprospecção que trabalha com a parte de diabetes, com parte de atividade antioxidante, atividade antifúngica e antibacteriana, essa parte de atividade fitocosmética. Também há trabalhos relacionados a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como o mal de Parkinson, mas nós também temos outros programas aqui na instituição, como o PPGQ, do qual também faço parte, que trabalham com a parte de bioprospecção de óleos essenciais, o próprio programa de engenharia ambiental, né, que futuramente será convertido em programa de ciências ambientais, também tem uma parte de bioprospecção. Então, a gente tem diversas vertentes aqui na instituição que trabalham com a linha, né, com essa linha de produtos naturais e podem ser, né, então, procurados, né, por estudantes que desejam se aprofundar nessa área. Larissa, a tua carreira, digamos assim, na ciência começou ainda na graduação com iniciação científica, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Então, logo que eu iniciei a graduação, eu sempre tive o desejo de seguir a área acadêmica. Então, desde os primeiros dias de aula, eu sempre procurei estar envolvida e perguntar para os professores o que eu poderia fazer para conseguir alcançar esse meu sonho, né, que era o mestrado no momento. Então, eu sempre busquei a iniciação científica. Como nós temos nós somos uma universidade, então ele nos dá essa possibilidade de fazer pesquisa durante a graduação. Então, eu logo iniciei minha primeira iniciação científica, ainda engatinhando, digamos assim, nas ciências, né? Aprendendo um pouco mais sobre laboratório, e eu me dediquei bastante para aprender, foi um desafio, porque eu acabei indo para a área da química. Eu sou biomédica, mas amo química, e daí eu aprendi muito nessa minha primeira iniciação científica. A gente obteve um artigo internacional já publicado logo na minha graduação, então isso fez bastante diferença para mim. Assim que eu terminei a minha primeira iniciação científica, eu já fui para a minha segunda iniciação científica, foi onde conheci a professora Michele, que é na área de produtos naturais. Fui orientada pelo professor Caio. A gente também trabalhou com geoprópolis, que foi comecei a tomar gosto pelos produtos naturais ali, e dali eu decidi, eu quero continuar, quero fazer o mestrado. Ali eu já ganhei o gostinho a mais que eu tinha pela ciência, e a prof. Michele sempre me incentivou muito para isso, e fez total diferença. Tanto que eu defendi meu TCC, eu falei, eu quero continuar. E aí foi quando eu contatei com a prof. Michele.
Bom, professora, ao longo de toda essa semana, entre 16 e 19 de setembro, a gente teve aqui na universidade a 18ª edição da MIP, né, que é a nossa mostra integrada de ensino, pesquisa, cultura e extensão. É um relato muito comum entre os pesquisadores que passam por aqui, eles terem participado da MIP, né, ainda durante a graduação, né, e eles citam essas participações na MIP como marcos ao longo dessa carreira deles, né, desse processo de se tornar pesquisador, desse processo de ingressar no mundo da ciência, né? Acho que isso acaba demonstrando que a universidade tem conseguido construir uma cultura muito sólida, né, de fomento à ciência, né, professora? Exatamente. É interessante que tu destacas a MIP, porque a MIP ela é um momento na universidade onde nós paramos aquilo que nós estamos fazendo e compartilhamos conhecimento. Porque a ciência, ela precisa ser compartilhada. De nada adianta você produzir resultados, produzir inovação, se você não não publica isso, né? Não publiciza isso. E também a troca de experiências, a discussão entre pares, ela é muito importante no processo científico. Então, para os estudantes de iniciação científica, de pós-graduação, esse momento de encontrar um colega, trocar experiências, contarem um para o outro o que estão fazendo, serem avaliados, receberem sugestões, ela é fundamental, né? Então, isso é uma etapa crucial na vida de um pesquisador, né? O pesquisador ele precisa entender, né, que esse processo ele faz parte, tanto quanto produzir a ciência, é reavaliar, né, os seus resultados e publicizar seus resultados. Então, esse evento ele é importante nesse sentido, ele é como um congresso, né? Os congressos normalmente são mais limitados às áreas, né, mas a MIP ela é ampla. Isso também é uma coisa importante, porque para nós sairmos um pouquinho da nossa caixinha, porque a ciência ela está cada vez mais interdisciplinar e transdisciplinar. Então, você precisa entender qual é, por exemplo, na nossa área, qual é o papel social do que nós fazemos, qual é o papel na saúde do que nós fazemos. Então, quando você encontra pares de diferentes áreas, você também consegue ter uma percepção sobre essas características da tua pesquisa. Então, é um momento onde a gente precisa mesmo parar, uma semana que a universidade se dedica, né, a compartilhar conhecimento, seja no ensino, na pesquisa, na extensão, para troca mesmo, né, e tudo isso engrandece cada vez mais, né, os currículos e também a carreira dos pesquisadores que passam por aqui. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Larissa Mascarenhas Kreps, que ela é mestre em biodiversidade e autora da pesquisa sobre a qual a gente conversou aqui hoje. Muito obrigada, Larissa, pela presença. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. E eu acho que um último recado que eu queria deixar é para os estudantes que estão iniciando agora, aproveitar os professores que são muito bons que nós temos aqui na universidade, a estrutura é muito boa. Então, se eles têm o desejo de continuar na área acadêmica, porque a gente precisa de pesquisadores, que eles aproveitem agora já no início da graduação, porque eu vi que foi total diferença no início dessa minha carreira acadêmica, estar envolvida desde o início com a pesquisa. Nós recebemos também a professora Michele De Biasi Alberton, que é doutora em Química e foi orientadora da Larissa nesse processo de pesquisa. Muito obrigada, professora, pela presença. Obrigada, Camila, pela oportunidade, né, de falar sobre ciência. Os pesquisadores, né, são sempre muito apaixonados por ciência, né, adoram falar sobre, mas eu gostaria de deixar mais um recado também, que a ciência, ela também é muito importante para aqueles profissionais que não vão atuar na carreira acadêmica, que vão para o mercado de trabalho, porque o método científico, ele acaba melhorando, né, a tua performance lá na empresa que você trabalha, né? Então, mesmo que você não trabalhe com a carreira acadêmica, então, deixar esse recado, né, que estudar, quanto mais nós estudamos, mais nós aperfeiçoamos o nosso trabalho, né? Independente de onde nós somos atuar, né? Então, convidar esses estudantes da graduação para que venham conhecer as nossas linhas de pesquisa dos programas da FURB e venham se aperfeiçoar naquelas áreas que lhes interessam. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!